começo, hein? O começo é bem melhor, hein? Bom, quem vai fazer a oração inicial? Quem vai fazer a nossa página? Olha, eu até estou com um livro, mas eu já caí 2 vezes. Eu acho arriscado. Eu passo para outra pessoa. Então, bora. Alguém tem um livro aí, uma frase, alguma coisa para começar? Senão tem que pegar aqui. Vou pegar, peraí. Vai lá, corre lá, corre lá. Ela foi correndo mesmo. É. Isso é muito legal, né? A espontaneidade do grupo, né? Isso é bom. Não, bom, mas o mais importante que eu estou achando, né? O importante de tudo é a energia que está sendo feita na nossa casa. No meu caso, né, na nossa casa, né, parte aqui em casa, parte lá no trabalho, mas, enfim, essa energia que é envolvente, né, que fica, né? Vai lá, Tati. Então, boa tarde a todos. Vou ler uma página de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, Ceifa de Luz. Abri ao acaso, página, lição 42. No trato comum. Tem uma citação de Paulo em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É razoável que estejamos sempre cautelosos, a fim de não entendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecemos-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os germes, contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as do vizinho, e amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco, na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas? Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas? Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Faça prece? Pode fazer. Então, agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e a essa lição que foi tirada ao acaso, no momento propício, com boas colocações para a gente refletir. Possamos aproveitar o estudo de hoje, que o Onápio seja amparado para fazer o seu estudo e que possamos continuar em harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Bom,
o último dia de teoria para nós falarmos sobre as 3 matérias específicas. Estou vendo que restaram, vou ver, 6 pessoas. 6 fortes pessoas continuam. 6 fortes pessoas continuam até hoje. Que bom, tá bom. Que fique uma, fico feliz. Então vamos lá, finalizar nosso estudo na área da biologia. Foram leis físicas de gravidade que há bilhões de anos atrás fizeram com que sedimentos interestelares, rochas interestelares, surgissem e se aglomerassem com um protoplaneta que iria se formar próximo à gravidade solar. Essas rochas, até hoje em dia, elas nos dão uma ideia dos estudos sobre o antepassado do planeta, inclusive do sistema solar. Fazem hoje o que nós conhecemos como litosfera, entre rochas, sedimentos. Após milhões de anos de resfriamento, gases organizados quimicamente fizeram com que águas e outros elementos químicos se reorganizassem, dando, por exemplo, o que nós conhecemos como hidrosfera. E depois a vida se fez. E a vida se fazendo através de organização de proteínas, né, e de formas mais complexas, derivou de tudo isso, chegou-se, né, ao que nós organizamos hoje em dia no pensamento como biosfera. E 12, 15 mil anos atrás, eis que surge o ser humano, né, esse primata, que começou a pensar, a raciocinar e a se desenvolver como espécie, o que nós hoje conhecemos como antroposfera. A junção desses 4 elementos, lito, hidro, biosfera e antroposfera, dentro do ecossistema como um todo, é o que nós estudamos dentro da biologia e suas relações dos elementos químicos, físicos, fauna e flora, incluindo o ser humano. Pois bem, então, acompanhando a mesma organização de pensamento dos 2 últimos estudos, vamos fazer considerações primordiais sobre os estudos da biologia. Ela também é uma ciência natural, também derivada da filosofia grega, que descreve, preserva e, eventualmente, explora economicamente a vida e os organismos vivos. A biologia reconhece a célula como a unidade básica da vida, os genes como a unidade básica da hereditariedade e a evolução como motor que impulsiona a origem e extinção das espécies. Célula, gene e evolução são termos usados também dentro do conhecimento espírita. Por isso que eu grifei, porque são conceitos e pensamentos que nós precisamos reter um pouco mais para entender lá na frente, na 4ª e nos outros nossos estudos dentro mais aprofundados do espiritismo, alguns conhecimentos e pensamentos complexos sobre, por exemplo, a atuação do perispírito na organização gênica diante da formação da célula, né, e da evolução, por que não, da espécie humana. Mas isso vamos deixar para depois. Reconhece que os organismos vivos possuem estruturação interna em compartimentos, com funções específicas, seja a nível celular, seja anatômico, fisiológico ou de diversidade e nichos ecológicos. Cada organismo vivo possui seus compartimentos internos específicos, um para alimentação, outro para síntese, outro para organização, enfim, eles são compactados em várias subdivisões específicas. Sobre o ponto de vista físico e químico, são sistemas abertos que sobrevivem transformando energia e diminuindo sua entropia, sua energia livre, que precisa ser diminuída
para poder manter um equilíbrio dinâmico vital através das reações bioquímicas, para manter a homeostase, que nós já falamos na semana passada, que a homeostase é justamente manter dinamicamente, né, e dentro de energia contida, o organismo e todo um sistema. Se não fosse isso, por exemplo, se não tivesse essa homeostase, por exemplo, nós poderíamos morrer de acidez, morrer de falta de energia, morrer porque não há um equilíbrio. Enquanto há um equilíbrio, o organismo ele vive. Essa biologia ela é dividida em várias sub-áreas, que eu só vou pontuá-la aqui e não vou especificar cada uma delas. Mas só vou pontuar para vocês saberem quais são essas sub-áreas da biologia. É a biofisiologia, a citologia, que é o estudo específico da célula, e a genética, que é o estudo dos genes. A biologia sintética, a sintética é aquela que consegue organizar o pensamento para a síntese de novos organismos. Opa, peraí. Certo? A biologia evolutiva, que estuda a evolução das espécies, a biologia humana, a biologia marinha, a molecular, que é aquela especificamente que trabalha na área da bioquímica, né? Como nós vimos na semana passada, por exemplo, a bioquímica da respiração celular, né? Com a quebra de glicose, né? Lembra que eu falei para vocês? Né? Quebra de glicose dando ATP, né? Que é adenosina de trifosfato. Pois é, quem estuda isso é parte da biologia molecular. A botânica, temos também a biologia, a microbiologia, que estuda vírus, bactérias, né, príons, algumas outras substâncias dentro da microbiologia, fungos, algas mais simples. Vamos lá. Temos a nutrição, biologia da área da nutrição, a parasitologia, que estuda a parte de insetos, né, e parasitas derivados dele, né, insetos não, desculpa, a parte de parasitas, né, de vermes. Temos a zoologia, seu grande campo de atuação, a sistemática, a patologia, que são as doenças específicas, e a ecologia, que é a relação de todos esses seres vivos dentro do ecossistema. Além disso, nós temos disciplinas da biologia que se comunicam, né, com outras, chamada área da biotecnologia. Temos tecnologia social, biologia celular, bioempreendedorismo, computação, nanotecnologia, robótica. Tudo isso eu posso trabalhar com biologia, dando essa interface aqui, ó, que chama-se a biotecnologia. É um ramo muito grande, é um ramo inovador, bastante inovador, e que tem muito a crescer, principalmente se eu fosse pontuar uma área bem específica, essa área que relaciona-se genética, biologia molecular, né, com nanotecnologia, eu acho que tem tudo para ser muito, tem muita coisa para ser descoberta. A nanotecnologia dialoga bastante com a física e com a química, né? São nano porque são elementos quase subatômicos, moleculares, que estão se descobrindo, se inovando, né, para tratar algumas doenças, melhorar, por exemplo, alguns micro-organismos, para melhorar a produção de alguma coisa, como, por exemplo, produção de leveduras, iogurtes, enfim, de alimentos, né, que possam ser mudados. Pode ajudar também na produção de tecidos de substituição do fígado, do pâncreas, né, da córnea. Enfim, é uma gama de possibilidades, inclusive a farmacologia. Alguns fármacos existentes já possuem nanotecnologia, que trabalha justamente com essa área da biologia, especificamente fazendo medicamentos específicos para atuar com uma determinada encaixe de proteína na parede celular. Enfim, é uma área muito inovadora e de muito conhecimento
interdisciplinar que tem muito a crescer nos próximos anos, porque já está crescendo de forma exponencial nos últimos 5, 10 anos atrás. Nós temos, por exemplo, sabemos que o estudo dessa área da biologia já começa lá no Egito, na Mesopotâmia. Olha, descobriram agora recentemente, por exemplo, né, uma fábrica de cerveja que descia redondo, certamente, há mais de 5.000 anos atrás, né, isso lá no Egito Antigo. Né, essa fábrica de cerveja, porque descobriram potes de bronze que se aqueciam para poder fazer o processo de fermentação. Era uma observação da área da biologia. E, além disso, também observava-se não apenas isso, como também os animais, né, os organismos, como um todo, era uma área de observação e de filosofia naturalista para explicar algumas coisas dentro da área dos organismos vivos. Então, temos, por exemplo, pensadores que se debruçaram um pouco sobre esses assuntos. Por exemplo, temos Aristóteles e temos o Teofrasto, que ele, inclusive, escreveu alguns livros de botânica e que foram usados até a Idade Média sobre esta área específica do conhecimento. Teofrasto, de 372 a 287, e Aristóteles, de 384 a 322 a.C. Tudo bem? Tranquilo. Nós temos, desde a Idade Média até o século XX, praticamente, nós temos inúmeras figuras importantes. Não daria para trazer todas as figuras importantes aqui para vocês, mas eu pontuei algumas pessoas que eu achei bem importantes. Tudo começa a se transformar lá para os anos 1700, quando Anton von Leeuwenhoek ele consegue construir um pequeno microscópio óptico, obviamente, né, com lentes para poder observar alguns elementos mais intimamente. O Hooke, que é um inglês, ele, se não me falha a memória, ele é um holandês, se não me falha a memória. Posso até estar enganado. Mas o Hooke, que é um outro próximo a ele, também melhora um pouco o microscópio, transformando ele mais melhor observação, digamos assim, com lentes melhores, que inclusive observe a parede externa, tipo cápsulas que ocorrem, né? Parede celulósica, estou lembrando agora, a parede celulósica que ocorre em algumas plantas, na maioria, quase todas as plantas, né? Desenvolvidas, onde dentro há uma série de células sendo protegidas por essa parede celulósica. Então, esse cidadão ele consegue observar nesse microscópio. Temos Linneu, que observa relações morfológicas e organiza um processo de taxonômico e de nomenclatura dos seres vivos, como é que eu vou nomear A, B, C e D, né, que é utilizado até hoje. Temos Lamarck, que é um pensador precursor, né, da ideia de organização e evolução das espécies. Temos Charles Darwin, que usa um pouco do pensamento de Lamarck, mas que o reformula, dando ideia que até hoje é aceita. Lamarck já não é mais aceito. Eu vou pontuar sobre esses dois lá na frente. Temos também Alfred Russel Wallace, que é contemporâneo de Charles Darwin sobre o processo de evolução das espécies, que eu também vou pontuar lá na frente. Olha, eis aqui o Jean-Baptiste Lamarck, né, o Carl Linné, o Anton von Leeuwenhoek e o Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace. São eles, entre tantos outros, que não dá para encher aqui de fotos, de imagens, né? Nem fotos, não, desculpa. Essa aqui eu acho que é foto, mas de imagens, mas só pontuei para vocês entenderem e saberem quem são quando lerem em algum canto. Temos também outras figuras importantes, como Mendel e Crick Watson. Mendel
ele também é um pouco contemporâneo do Darwin. Na realidade, Charles Darwin, quando observa a evolução da estrutura das espécies, ele propõe uma teoria, e essa teoria ele consegue explicar, mais ou menos, né, alguns pontos do sistema de evolução das espécies. E, ao mesmo tempo, esse senhor, esse padre, Gregor Johann Mendel, morador da Suíça, se não me falha bem a memória, mas não tinha tanto brilho, posso dizer assim, né? Tanta propaganda como tinha Charles Darwin, porque ele foi o precursor do que nós estudamos hoje sobre genética. Obrigado. Ele foi um precursor da genética. Ele começou a fazer muitos estudos, experiência com ervilhas. E, através dessas experiências com ervilhas, ele fez certas relações e estudos genéticos que até hoje nós estudamos a nível de 2º grau, ou a nível de ensino fundamental, né? Nem sei como é que é a divisão hoje. Mas, enfim, muda tanto, mas isso não mudou, continua a mesma coisa, né? Os estudos dele. Só que ele não teve tanto brilho quanto Charles Darwin, né? Lá no início do século XX, essas ideias de Darwin e as ideias de Mendel, elas se juntam, dando um neodarwinismo, né? Uma nova ideia para os conceitos de hereditariedade e evolução das espécies, que até então Darwin não sabia responder, e Mendel não sabia correlacionar com a evolução das espécies. Os dois se juntam com pensadores novos do século XX e se descobre, por exemplo, essa nova teoria, uma ideia reformulada sobre a evolução das espécies, dizendo que as espécies precisavam passar as suas características, as características daquela espécie, que a partir da seleção natural deram certos, elas conseguem repassar para sua prole através dos genes. Porque até então, Darwin ele não conseguia explicar, por exemplo, como a seleção natural conseguia passar para os seus filhos, para as suas proles, os caracteres melhores caracteres daquela espécie. Ele não conseguia explicar isso. E Mendel também não conseguia explicar algumas coisas da evolução das espécies. Só no século XX se juntam os dois, após os dois mortos, os pesquisadores juntam as duas teorias e dá uma nova versão, uma nova roupagem para as ideias darwinianas. O engraçado é que, dentro dos inúmeros pesquisadores que começaram a desvendar a parte dos genes, né, esses dois, Francis Crick e James Watson, eles trouxeram uma ideia inovadora sobre genes. Inclusive, descobriram, né, bioquimicamente falando, a estrutura do DNA. Um deles até vive até hoje, esse Watson, budista, vivo até hoje, deve estar com 90 e poucos anos, quase a idade da minha bisa das minhas crianças, das minhas filhas, 94, 95, por aí. E continua divulgando, escrevendo alguma coisa parecida. Olha só, esse microscópio era o antigo, tá vendo? Era o primeiro microscópio feito. Trouxe para vocês aqui, ó. Era como se fosse... Isso aqui fez eu lembrar aquele negócio de quebra-queixo. Não tem aquele quebra-queixo? O cara passava na rua batendo aquele bate-papo, tá parecendo matraca, né? Matraca? Parecendo matraca. Pois é, isso aqui é quase uma matraca, tá vendo? Só falta um puxa-puxa. Mas é uma matraca, né? Que você coloca nesse suporte aqui, ó, que você quer observar, e com uma lente, olha só a lente, você consegue observar de forma ampliar o material que você quer observar. Anos mais tarde, o Hooke consegue melhorar um pouco mais, né, isso aqui. Hoje em dia, eu trouxe para vocês 2 tipos de microscópios que se estudam um pouco mais. Esse aqui é o microscópio óptico, que tem em muitas universidades, né, para nós estudantes observarmos os materiais. Você coloca o material aqui, tudo bem? Aqui tem uma garra prênsil do material para você colocar numa placa de vidro, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, você gira
e observa como é a acuidade, dependendo da lâmina não, é da lente, o que você quer observar. Já aqui, não, aqui é o microscópio eletrônico EVO. É um microscópio que você consegue o material e ele coloca um feixe de elétrons de corrente de um campo, através de um campo eletromagnético, e ele consegue imprimir como se fosse uma foto, né, o que você está vendo naquela amostra microscópica. Obviamente que a resolução desse microscópio eletrônico é infinitamente maior do que esse aqui óptico, tá? Só para vocês terem ideia. Vamos lá. A biologia também tem seus princípios, igual à química, igual à física. Vou pontuar alguns princípios aqui para vocês. A universalidade bioquímica das células e do código genético. O que isso significa? Que essas unidades são comuns na maioria, em 99,9% dos animais existentes e conhecidos até hoje no planeta Terra. Eles possuem essa unidade. Eles têm uma estrutura bioquímica semelhante ou semelhante, algumas iguais, outras bem semelhantes. Eles possuem células como sua unidade primordial funcional e possuem um código genético, seja ele lá qual for, ou RNA, ou DNA, ou alguma coisa parecida, certo? Ele tem lá seu código genético. Outro ponto fundamental de princípio da biologia é a evolução. O que é isso? É um conceito de que todos, como falei anteriormente, todas as espécies elas evoluem com o decorrer dos anos, com o decorrer dos séculos, com o decorrer dos milênios. Nós estamos em processo contínuo de evolução. Esse processo contínuo de evolução ele se dá como pela seleção natural. Então, segundo a teoria darwiniana, o que acontece? O ambiente, aquele que está mais adaptado ao ambiente, ele consegue passar por código genético, né, às suas proles, né, aos seus descendentes, aquela informação de melhor adaptação. Tudo bem? Então, isso é uma teoria do processo de evolução. É interessante notar que esse processo, essa adaptação ao meio ambiente pode se dar de algumas formas. Por exemplo, pode acontecer uma mutação aleatória, imprimir um gene diferenciado naquele organismo e aquele organismo se adaptar melhor. Se ele se adaptar melhor, ele passa aquela informação para a sua prole. Se aquilo não for muito bom para o organismo, ele morre e não passa mais nada para ninguém e acabou a espécie. Tudo bem? Há uma outra possibilidade também, que é justamente aquele melhor adaptado já consegue passar para suas espécies naturalmente, via hereditariedade, aquele código genético, aquele pacotinho grudadinho, né? Existe também uma nova possibilidade, que é o que nós chamamos de deriva genética, né? Que é justamente, ao acaso, ocorre algum problema, né? Alguma mutação nos genes, que não é acontecido por nada, né? E aí, se ele for melhor adaptado, também ele consegue sobreviver e passar os genes para os seus descendentes. Mas isso é algo muito específico que eu só estou tocando para vocês terem ideia. Olha, por exemplo, segundo esses pensamentos, lá atrás, há 50 milhões de anos atrás, nós tínhamos um mamífero apenas. Esse único mamífero apenas, no decorrer de milhões de anos, né, aqui, ó, nesse momento aqui, né, um dos seus descendentes, num ambiente determinado, ele... Cadê meu mouse, produção? Aqui. Ele sofre uma mutação específica e se adapta melhor a um determinado ambiente, né? E aí ele consegue evoluir até os símios, um dos macacos que nós temos no mundo novo aqui. Por exemplo, o macaco prego, que só tem aqui. Um exemplo típico. A outra parte da prole
Continua sem esse processo de evolução, continua evoluindo normalmente. Aí chega num determinado momento, né, da evolução que ele começa a surgir, ao acaso, um outro ser. A prole começa a surgir, dando uma nova espécie, símios do velho mundo. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso aqui é que uma espécie apenas, através de várias mutações, de vários ambientes diferentes, de várias possibilidades existentes, infringindo mudanças naquele gene, né? E ele se adaptando melhor àquele ambiente especificamente, eu consigo formar várias espécies diferentes. Isso é importante para nós entendermos o processo de evolução como um todo, né? Então, por exemplo, e segundo nós espíritas, né, nós acreditamos que existe um mecanismo astral que regula todo esse processo de mutação. Para a ciência, essa mutação é aleatória, é o acaso. Mas para nós, não há um acaso. Há uma organização por trás de tudo isso. Quem está organizando os genes, né, ou as mudanças possíveis no código genético é justamente os fluidos existentes no mundo astral derivados do fluido cósmico universal. Tudo bem? Só para nós termos uma ideia. Tanto que, por exemplo, nós sabemos, trazendo para o dia a dia, que essa nova leva de espíritos que estão para reencarnar, ou que já estão reencarnando nessa espécie humana, né, que vos fala, né, essa espécie que nós estamos aqui, né, essa espécie que eu sou um exemplo típico dessa espécie, enfim, esses espíritos mais evoluídos, eles precisam modular, organizar algumas proteínas, alguns receptores, alguns genes que, para nós, eles ainda estão lá adormecidos ou estão lá intactos. Então, pode ocasionar algumas mudanças na recepção, né, desses espíritos e algumas modificações gênicas podem acontecer, né? De uma proteína específica, de um receptor específico, de uma noropeptídeo, de uma noradrenalina, de algum, enfim, algo pode acontecer porque eles estão modificando geneticamente nossas células germinais, porque estão organizando via perispírito essas mudanças, e essas mudanças a médio e longo prazo poderá possibilitar transformações orgânicas dessa espécie, da espécie humana. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu aperto, ele não vai. Quando eu clico, ele não vai. Acho que esse bicho está... Vamos lá. Pronto. Olha lá. Olha lá. Esse aqui é o nosso famoso DNA, né? DNA. Ele é bonitinho, tá vendo? Ele é bastante estável porque ele é justamente assim. Ele é uma dupla hélice helicoidal, tá vendo? Ela é formada por adenina, timina, citosina e guanina. Tudo bem? Cada uma se liga com... cada uma dessas substâncias ligam-se entre si, formando pontos de hidrogênio, que nós chamamos, que é um tipo de ligação específica da química, né? E tudo isso, o que é que significa? Toda uma parte desse código genético aqui, toda uma parte desse aqui, produz uma proteína específica, cor dos olhos, tipo de pele, cor de cabelo, organização muscular, organização corpórea do osso, né? Seu processo imunológico, tudo que você tem no seu organismo, né? Arritmia ou não cardíaca, oh, meu Deus do céu, tamanho ou não de vaso sanguíneo, de veias, de artérias, tudo isso está aqui nesse livrozinho chamado DNA. Tudo bem? É só para vocês terem ideia. O DNA, ele faz, através de um processo de transcrição, um RNA mensageiro, que ele é traduzido e forma-se um polipeptídeo. Polipeptídeo nós podemos chamar comumente de proteínas, para simplificar. Tudo bem?
Olha só, DNA se transforma em RNA mensageiro, que se transforma em polipeptídeo. É assim que se dá as produções das proteínas e de tudo que você possa imaginar na célula do organismo humano, né? A célula é dividida em 2 ambientes, o núcleo celular e o citoplasma. Eu já falei, acho que semana passada, sobre isso, mas eu vou dar exemplo aqui para vocês. O DNA está no núcleo celular, tudo bem? Essa transcrição é ocasionada no núcleo celular. Passa o RNA mensageiro para o citoplasma e tudo isso aí se transforma dentro do citoplasma em proteínas, que é expelido para fora da célula, caindo em corrente sanguínea, caindo em tecidos, para alimentar todo o organismo do ser vivo. Olha só como é lindo. Alguém me chamou aí? Eu, Marcos. Espera aí, fala, Marcos. Tá ruim meu som? Estão me ouvindo? Tá, pode falar. É que você, naquele slide que você estava mostrando das mutações, né? De tempos em tempos dá e tal, e agora você passou para o DNA, e me surgiu uma questão aqui que eu queria fazer agora para não esquecer. A mutação sempre dá nível de DNA, né? Ou eu estou enganado? Sim, sim. E recentemente a gente viu, acho que há uns 2 anos atrás, 3, né? Começaram a noticiar que a descoberta aí que as células-troncos, elas podem ter uma diferenciação, elas têm, são elas que fazem a diferenciação natural, né, dentro do corpo, mas que elas podem ser guardadas para depois, in vitro, tentar diferenciar ela para fabricar um órgão naturalmente. Sim. Quer dizer, essa célula-tronco que seria assim, o básico para a mutação, ou essa mutação pode se dar em qualquer nível de célula? Não, a mutação pode dar em qualquer célula, só que a única mutação que faz com que passe a informação para a prole são aquelas células germinativas. Uma mutação que ocorre nas células germinativas, que é o espermatozoide, né, no caso do homem, ou o óvulo, no caso da mulher, né? Se alguma mutação acontecer nessas células, né, seja elas quais forem, né, eu posso passar essa mutação para a minha prole, tudo bem? Se a mutação acontecer fora dessas células germinativas, né, a pessoa morre com um problema, pode morrer, mas a mutação está lá, ela pode trazer um benefício ou um malefício, entendeu? Mas no caso das células-tronco, né, porque quando você tem o espermatozoide com o óvulo, você junta e forma um zigoto. Isso eu não trouxe para vocês, não, mas eu posso trazer na semana que vem nas dúvidas. Né? Eu formo um zigoto. Esse zigoto, ela vai formar em progressão geométrica, que é justamente em número par sempre de células, né? Ele vai aumentando uma quantidade até determinada de células multiplicando-se, né? Até uma determinada quantidade. Quando chega num determinado estágio, a gente chama de células-tronco. Tudo bem? Essas células-troncos, elas podem, a partir dali, elas podem formar várias células diferenciadas. Neurônios, células musculares lisas, células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas, e vários tipos de célula, porque cada célula no organismo humano é diferenciada, elas não são iguais. As células da epiderme, da córnea, né, as células da laringe, enfim. Então, como é que acontece isso? A gente já sabe em alguns casos. Então, essas células-tronco, elas possibilitam, em teoria, em tese, a gente formar vários tipos de células diferentes. Tudo bem? Por exemplo, as células neuronais, atentem, quanto maior a diferenciação das células, mais dificilmente ela pode se reproduzir com facilidade, né? Por exemplo, as células mais diferenciadas no organismo humano são as células neuronais. As células neuronais são as que mais se diferenciam de todas. Tudo bem? Dificilmente ela morrendo, ela consegue se reproduzir com facilidade. Então, o X da questão está em levarmos essas células-tronco
a uma forma tal que chegue a neurônios. Quando nós conseguirmos isso, né? Você que trabalha com TO, por exemplo, terapia ocupacional, e com fisioterapia junto, né? Você deve trabalhar bastante com fisioterapia em alguns momentos, qualquer dano na medula do ser humano, né? Ela é irreversível. Por quê? Porque a gente não consegue, essas células elas não conseguem se reproduzirem com facilidade. Não consegue se reproduzir, porque ela tamanha diferenciação delas. Entendeu, Marcos? Então, quando nós começarmos a fazer que essas células-tronco se transformem em neurônios, né, em seu alto grau de diferenciação, a gente pode transplantar elas para uma coluna, tudo bem? E toda a corrente elétrica neuronal volta ao normal e a pessoa pode não ficar tetraplégica, pode não ficar com nada disso, né? Então, células-tronco servem para isso. A gente encontra células-tronco, por exemplo, no cordão umbilical, mas parece que tem também já descobriram algumas células-troncos na epiderme, na parte profunda da epiderme, mas estão se estudando. Vamos lá. Legal. Manda ver. Obrigado. Uma das organelas específicas das células é o ribossomo. O ribossomo é isso aqui, ó. O ribossomo é esse negocinho marronzinho aqui, tá vendo? Ele possui duas unidades, uma unidade em cima e unidade embaixo. E aqui, ó, olha que coisa linda. Aqui passa aquele RNA mensageiro, ó. Esse aqui, que foi organizado lá do DNA. Ele aqui, ele passa aqui, ó, ele aqui passando. E aí, existem outros RNAs que trazem aminoácidos e formam especificamente o que está escrito aqui em várias bolinhas, que é uma várias cadeia de proteína. É assim que se formam as proteínas em nós. Cada símbolo desse, cada relação dessa aqui, forma um tipo de específico de bolinha. E ela se junta, certo? E forma uma proteína específica. Se eu tiro essa bolinha aqui, amarela, e coloco ela lá no final, já é uma outra proteína, já é uma outra substância. Por exemplo, essa aqui, eu posso fazer dessa daqui uma proteína chamada, vamos dar um exemplo, amilase salivar. O que é que essa amilase salivar faz? Opa, volta lá. Ele quer acabar antes de mim o negócio. O que é que a amilase salivar faz? O Zé Luiz deve estar comendo alguma bala, alguma coisa. Se ele estiver comendo, por exemplo, um biscoito de maisena, tem amido. Se ele tiver... não é balinha. Beleza. Deve ter amido aí nesse negócio aí, certamente, porque usa-se amido para dar uma liga no negócio. Então, se o Zé Luiz está comendo uma maisena, por exemplo, um biscoito de maisena, aí, ó, pronto. Esse é bom demais, rapaz. Né? Esse é bom demais. Adoro esse caramelo. Enfim, esse amido que o Zé Luiz está colocando na boca, ele precisa ser degradado, ele precisa ser quebrado em pedacinhos para ser absorvido pelo organismo. Tudo bem? Quem faz isso é uma proteína, que pode ser feita aqui, ó. Essa proteína vai lá para a boca e fica lá. Quem libera é a saliva. Tudo bem? Agora vamos pensar diferente. Vamos supor que alguém está com uma gripe muito forte, ou uma alergia muito forte. E aí começa a espirrar. Então, eu preciso que células de defesa do organismo comecem a ficar nessa região superior minha. Tudo bem? Existe uma proteínazinha que chama essas células. Chama elas. Essa proteína é só, vamos supor, eu troco esse amarelo aqui e coloco esse amarelo no final. Já é uma outra proteína. Entendeu mais ou menos como é que é a coisa? A coisa é mais ou menos assim. Cada célula possui todo esse complexo e suas especificações para fazer tipos de proteínas específicas para casos específicos. Voltando ao exemplo, as células que produzem a saliva, elas possuem uma especificidade para produzir essa proteínazinha chamada amilase salivar. Já as células que estão aqui dentro, ó, do seu nariz, né, que estão protegendo lá o seu nariz,
elas possuem a sua especificidade para produzir um tipo de proteína, que essa proteína é para chamar outros corpos, outros glóbulos brancos para proteger, porque não sabe que alergia é essa. Pode ser alergia a pólen, pode ser alergia a uma microbactéria, alguma coisa lá. Então, vamos ativar o sistema imunológico. Entenderam? Vamos lá. Olha só, trouxe para vocês, só para vocês diferenciar o RNA do DNA. Na parte da evolução bioquímica e da biologia molecular, o RNA veio primeiro. Depois, ele se reorganiza e forma o DNA nos organismos mais complexos. O DNA, por exemplo, ele é muito mais estável do que o RNA, que ele é muito mais instável. O que diferencia o DNA do RNA, além da dupla hélice, né, os ácidos são diferentes. Um é ribonucleico, o outro é desoxirribonucleico. E, além disso... Eu acho que faltou você dizer, para ficar perfeitinho nosso vídeo, o que significa RNA e DNA. Você está falando da função deles e como são produzidos. O que significa isso? O nome, né? O nome, né? Olha só, vamos lá. Eu chego lá já, meu querido. Então, olha só. O que é o RNA? É o ácido, é o símbolo, né? É a contração de ácido ribonucleico, ribonucleic acid, RNA. E o DNA é o desoxirribonucleic acid, ácido desoxirribonucleico. São diferentes, porque são substâncias diferentes que formam uma hélice e a outra. Uma coisa... São 5 horas já, meu Deus. Uma coisa só para vocês lembrarem. As novas vacinas que estão saindo contra o coronavírus, por exemplo, em sua grande maioria, excetuando-se a vacina da China, a Coronavac, e parece que a vacina russa, parece, né? Alguém está com um negócio ligado aí, foi ele. Eu acho que é o Luciano. Esse DNA, excetuando essas duas vacinas, né, as outras vacinas, elas possuem o RNA específico. Esse RNA específico, que semelhante ao coronavírus, alguma parte de uma proteína do coronavírus que vai dar uma resposta imunológica. Por isso que, em sua grande maioria, como o RNA ele é muito instável, ele precisa ficar numa câmara frigorífica com temperatura muito, muito mais baixa. Tudo bem? Já o RNA, o DNA não. Por exemplo, quando você abre uma ampola de vacina da Coronavac, por exemplo, você pode ficar com ela lá em temperaturas 2 graus, 4 graus, 3 graus, no máximo até 2 graus, e usar ele durante 6, 7 horas. Já a do RNA, que é feito, por exemplo, da Oxford, que está sendo feito da Fiocruz, como é do RNA, eu não posso passar tanto tempo. Eu preciso passar um tempo menor, porque senão, né, a instabilidade dela faz com que perca todo o valor da vacina. Tudo bem? É só para vocês terem uma informação a mais. Existem princípios da biologia, voltando a eles, que é a homeostase, que é a adaptação às mudanças e ao equilíbrio, né? A interação, que em grupos e ambientes específicos. Tudo isso são princípios da biologia, né? Por isso que nós estudamos isso no sistema de ecologia, né? Há áreas de estudos. Há estudos da estrutura da vida, né? Estudos da fisiologia dos organismos, né? São estudos que se debruçam a biologia. Olha só, olha a célula aqui, ó. Tá vendo? Quando eu falei para vocês que ela se divide em 2 grandes áreas, ó, nessa área aqui, que é o citoplasma, e nessa área aqui, que é o núcleo. Aqui que está DNA e outras proteínas que se liberam e vão ser feitas aqui. Tudo bem? Cada substância dessa,
ribossomos, aqui os ribossomos que eu falei para vocês, da produção da proteína, a membrana celular, que divide a célula com a parte externa, o retículo endoplasmático, os lisossomos, as mitocôndrias, que fazem ATP, glicólise e energia da célula, é tudo isso daqui. A fisiologia, quando a gente estuda a fisiologia humana, fisiologia dos outros seres, fisiologia vegetal, tudo isso são estudos da biologia. Há também, dentro da biologia, estudos como diversidade e evolução dos organismos, e interação entre esses organismos. Né? Se a interação é harmônica, não é... Por exemplo, a nossa flora bacteriana, que nós temos dentro do intestino, é um estudo que se debruça a interação entre organismos. A febre, olha só, a peste bubônica foi feita pelo rato? Não, ele levou. Quem dava o problema da febre era uma bactéria. A bactéria que estava dentro da onde? Da pulga do rato. Então, olha só, é uma bactéria que estava dentro da pulga do rato e o rato levava. A gente começa a descobrir sobre isso através de quê? Desses estudos da interação entre organismos. Rato, pulga e bactéria. Ele foi tudo isso em conjunto, né, que contribuiu para espalhar a febre, né, a peste negra na Idade Média. Todos esses estudos são interessantes. Estão se debruçando agora com o Covid, com esse vírus. Onde é que estava? Estava no museu, estava no mercado de Wuhan. Onde é que estava isso? O ebola já está tendo novamente lá na África. Né? Onde é que vem o ebola? É um vírus que vem de onde? De algum tipo de macaco, de algum tipo de organismo. Esses estudos também fazem parte da área da parasitologia, da área médica, mas também é um estudo originário da área da biologia. Aqui, as relações entre organismos. Tudo bem? Se debruça dentro da área da biologia. O que fica é que é uma área muito ampla, né? Uma área ampla que se debruça sobre a diversidade enorme de organismos, de todo o ecossistema, né? Onde nós, seres humanos, onde seres vivos e substâncias orgânicas e inorgânicas, eles se entrelaçam num emaranhado de informações e de estudos onde a biologia é o campo, né, fértil para debates, para teorias e para análises sobre tudo isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham analisado, revejam o estudo várias vezes, e o que fica de hoje é a conscientização de que fazemos parte de um todo e que tudo que se debruça sobre esses estudos faz parte da doutrina espírita também. Porque a analisar, elaborar questões que identificam, digamos assim, a responsabilidade nossa, né, como seres co-criadores e participantes integrais dentro de toda a natureza. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, no finalzinho, depois com mais calma, com mais paciência, vocês olhem o exercício que eu deixei para vocês para quarta-feira próxima. Abraço, muito obrigado pela paciência, hein, pessoal? Parabéns, Renato, pelo poder de síntese, porque sintetizar a biologia em 1 hora é para qualquer um, pai. Maravilha! Embora eu tenha caído 12 vezes, foi excelente. Estou cheia de hematoma. Estou vendo aqui. Eu estou vendo, eu estou ficando assim o seguinte, porque toda vez, todas as quartas, o povo tem pergunta, né? Ou vão perguntar tudo quarta-feira que vem, ou não entenderam nada. É por isso que eu já fiz assim, eu não tenho competência sequer para fazer pergunta. Eu tenho que ficar de bico calado. Agora, eu vou pedir só um favor para vocês. Eu vou sair agora aqui do meu
do meu celular, né? Eu saí agora do meu negócio, eu vou entrar no meu celular, tá bom? Enquanto isso, vocês ficam conversando, puxando conversa aí. Volto já, aguenta bom. Como diz lá, VaptVupt, né? Rapidinho. Ô, Raquel. Raquel. Por isso a gente vai ficando aqui com água na boca, com a Fátima comendo chocolate, com o Zé chupando bala, e a gente que tem a glicose alta aqui fica com água na boca. Não é chocolate, não. É não? Ó. Não, sabe o que é? É manga desidratada. Olha só que maravilha! Manga desidratada. Aqui no Brasil tem, Marcelino. Ah, eu nunca vi. Eu já vi banana desidratada, outra com manga, não. Em lojas de produtos naturais tem, é uma delícia. Até em Angra tem. Tem a pera desidratada, maçã, manga. Maçã eu já vi. É uma delícia. Legal. Boa pedida. Raquel, acho que a Eliana queria falar com você. Pode falar. Mas é agora? Está Ô, gravando. Raquel, depois a gente conversa, então, não é nada em especial, não. Sobre a questão da ação mesmo. Se nós já passamos por que éramos mais que a gente conhece, esses mais de estimação que a gente tem em casa, e, enfim, detalhes, porque você bem sabe isso, não sabe? O som está ruim, não é? Ô, Eliana, eu acho que a recomendação para você é você ver a palestra que eu que dei sobre os elementais. Quando eu falo dos elementais, eu falo dessa passagem nossa como seres em evolução por esses reinos. Então, eu acho que você vê e pergunta depois se tiver alguma dúvida, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Esse silêncio aqui é mortal, né? Esse foi boa se assunto. ninguém entendeu nada, né? Esse assunto eu não sou muito boa não nele não, Eliana. Eu também preciso estudar mais isso aí. Mas assim, eu acho que a gente não pode se tratar assim. Eu acho que o que fica de básico que deu para entender é que a vida na Terra. Eu vou tratar a vida na Terra porque a gente não conhece em outros planetas. A doutrina fala que há vida em outros planetas, mas a vida como a gente conhece aqui, ela depende de uma coisa, né, para acontecer, que para dar o resultado de uma coisa chamada progresso, ela precisa de ter um código para poder se repetir. Então, se eu sou homem, me caso com uma mulher, o resultado tem que ser algo parecido com nós dois. E isso, em todos os seres conhecidos daqui do nosso planeta, tem lá esse código que está traduzido numa coisa que o Leonardo mostrou, que é o DNA. Exótico, ácido, que é uma coisa estudada lá em 1929, não é isso? E isso que ele precisa entender aqui. E que nós somos compostos, né, de um montão de água, né, 75% de água, ou H2O, tem um pouquinho de cálcio, um pouquinho de carbono e tal. E isso, se a gente pesasse, botasse numa balança, não vale quase nada. Só vale se tiver o dente de ouro, aí vale alguma coisa. Senão, não vale nada. Então, a grande síntese da nossa história é essa. Somos, como nos filmes de ficção científica fala, bolsa de água. Somos grandes bolsas de água que pensam, andam e evoluem. Não é, seu Napo? Ô, Zé, tu podia repetir isso que você falou sobre bolsa de água? Nós somos eles com bolsas de água, você disse assim? Sim. Imagina o seguinte, nós somos 75% de água. Então, se tiver um extraterrestre olhando a gente, vai ver, nós somos bolsa de água, nós somos um saco cheio d'água. Certo? Sim, muito mais da metade de água. Então, tem toda a lógica, né? Os filmes de ficção científica falam assim.
Entendeu? Muito bom. Muito bom. Entendi. Deixa eu continuar o papo aqui, então, até o Leonardo entrar no ar de novo aí. Ele falou em cerveja, né? Lá, das coisas mais Já antigas que voltei, já estou aqui. Ah, legal. Então, você falou de cerveja, né? A cerveja é conhecida como pão da vida, ou pão líquido. Então, cerveja, no começo do seu uso, não era usada como bebida, e sim como comida. Era muito mais fácil você carregar na forma líquida, né, em bolsas feito com as tripas dos animais, o couro, né? Era mais fácil levar comida assim do que levar um pedaço da carne. Eles iam caçar. Então, era muito necessário conhecer, né, como se fazia a cerveja para não apodrecer, para ter uma boa qualidade. Né? Até hoje, assim, tem químicos específicos para tratar cerveja, especialistas. Né? Outra coisa interessante, ele falou da peste bubônica, né? Peste negra. A peste bubônica não tem cura, não conseguiram, ela simplesmente foi controlada. De vez em quando acontecem casos, muito no interior dos Estados Unidos, muito lá naquela parte da Europa, lá do oriental, né? Às vezes aparece, por exemplo, na Turquia, porque é uma coisa que é transmitida pela pulga do rato, né? Mas não conseguiram. Não existe uma vacina, não existe um remédio para a peste bubônica. Então, precisa ter muito cuidado com a proliferação de ratos. Né? Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não teve nenhum problema com isso. Mas eu me lembro que no porto, né, os navios, né, tem aqueles cabos que descem do navio para ancorar, eles têm uns aros para não deixar os ratos passarem, porque é quase impossível um navio não ter ratos. Sabia disso? No mais... Deixa eu fazer aqui uma provocação, Leonardo, e ao grupo também. Tio, o senhor nos proporcionou 3 tardes sobre lições básicas de algumas áreas da ciência. Lições básicas. O que vocês acham, e você também, de você desenvolver esse trabalho para noções intermediárias das 3 áreas e depois noções avançadas sobre as 3 áreas? O que vocês acham? Luciano, você está lendo o meu pensamento, né? Quero saber quanto tempo vai durar o curso. Às vezes acontece. Biologia são 5 anos. Física eu acho que mais 5. Química eu nem sei quanto. Então, vamos continuar estudando até desenganar. Luciano, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é isso mesmo, você está lendo o nosso pensamento, mas eu vou dar a sugestão para ficar uma coisa palpável até para o próprio Leonardo, né? É necessário que a gente tenha as dúvidas e dê para eles temas da nossa necessidade, né? Eu acho que é importante. Então, na próxima quarta-feira começam as dúvidas e ali vão surgir os temas. Eu quero que eu fale especificamente de como é que... Vou dar só um exemplo, tá, gente? De como é que os macacos chegaram aqui no Brasil. Porque naquela árvore que ele mostrou, né, que os macacos brasileiros, né, o prego não é o mesmo, da mesma linhagem que o macaco que está lá no Oriente, né, lá na Ásia. Né? Não é isso, Leonardo? Preste atenção nessa. Né? E aproveitando aquele slide que ele colocou da evolução nossa, né, muita gente achava que a gente evoluía dos macacos. Não, nós, os macacos, evoluímos de um mesmo ancestral. Isso mesmo. Isso mesmo. A ideia é... Olha, eu me disponho, se vocês quiserem, eu me organizo e me disponho, sei lá, a gente podia fazer aí, só que seria um pouco mais espaçado, assim, no caso. A gente podia fazer um mês inteiro só de física, o outro mês inteiro só de química, o outro mês inteiro só de matemática, de biologia. Né? Não tem problema, eu posso pegar algumas áreas mais específicas, porque não dá para você fazer tudo, é muita informação, né? Mas, por exemplo, da física, a gente pode pegar um pouco física newtoniana, né? A gente pode pegar alguma coisa de física da parte óptica, né? Enfim, a gente pode pegar alguma física específica, né? E aí que pode responder, pode estar dentro da doutrina espírita ou não. Isso é mais por conhecimento geral, isso é mais por cultura geral, né? Do que estar diretamente ligado com a doutrina, né? Obviamente que a gente vai dar um âmbito sempre no final,
vamos tentar fazer um link, né? Mas a ideia mais é passar a um pouquinho daquela matéria, né? Não quero ninguém fazendo Enem aqui, mas a ideia, se bem que por que não, né? Também, né? Ajuda, né? Se for fazer, ajuda bastante. Ajuda bastante. Olha, Leonardo, já apareceu o primeiro tema aqui, ó, epigenética. Isso, preparando aí. O tema que o Cláudio levantou, acho muito bom. Até porque, se está acima da genética, tem alguma coisa a ver com o que a gente estuda em doutrina espírita. Ou a gente pode fazer de duas formas isso. Ou eu posso elaborar, como eu estou elaborando, estudos específicos de algumas matérias, né? Ou vocês, não na quarta-feira, porque quarta-feira é um bate-papo um pouco diferenciado, de dúvidas também, mas muito mais envolvendo conceitos espíritas também, né? Mas ou vocês fazem, como fizeram agora, um link de matérias específicas sobre essas três, química, física e biologia, e aí eu me aprofundo um pouco mais naquele estudo na quarta-feira. Vamos supor, epigenética. O que é isso? Genética. O que é genética? Porque agora eu só toquei no assunto de genética, né? Mas o que é genética? E aí, se for o caso, eu quero genética especificamente. O que Mendel fez com a genética? Como é que é isso? Aí a gente faz um estudo de 1 hora, começando um pouco mais cedo. Mais cedo não, na hora 4h05 no máximo, para não ficar muito e jogar informações muito para vocês. Né? E aí eu faço 2 dias, 1 dia, 3 dias, só sobre aquela matéria especificamente. Não tem problema. Vejam o que for melhor para vocês e me falem que eu me organizo aqui. Eu penso que a ideia é ótima, mas eu penso que a organização poderia vir a proposta diretamente de você, porque você tem a noção de interligar os assuntos, inclusive. E se nós formos sugerir os temas, eles podem vir muito desencontrados, aí não vai ter uma sequência, uma lógica para o aprendizado também. Não sei, eu penso isso. O meu interesse é esse. O interesse do outro é aquele. E aí vai fazer uma salada que talvez perca essa ideia de conjunto, de organização, de vínculos, não sei, mas eu sou a menos indicada para opinar, porque eu estou só absorvendo, estou só aprendendo, não tenho nem sugestão, nem pergunta. Eu estava aqui tentando organizar meu pensamento e acabou que a fala da Raquel se alinhou com o que eu havia pensado no início. Eu acho interessante, é claro que o grupo é democrático, que o próprio Eunápio aqui desenvolva, né, a metodologia do trabalho. É claro que dúvidas nós sempre vamos ter, né, é natural. Agora, realmente, cada um de nós tem suas dúvidas particulares. Né? Se nós colocarmos todas elas, por exemplo, para o Eunápio desenvolver, isso até pode ser feito em outra ocasião, sem sombra de dúvida. A gente anota, né, as informações, as dúvidas, e aí, numa última quarta-feira do mês, por exemplo, o Eunápio poderia, dentro daquela aula que ele deu anteriormente, dirimir essas dúvidas. É também uma sugestão que, obviamente, fica para o grupo apreciar. Né? Eu, particularmente, me alinho com a Raquel. Eu acho que a metodologia deve partir do Eunápio. Isso. Só vai ficar aquele que permanecer fiel às mensagens do Cristo. O que não vencer, não vai ficar. Acabou-se. Essa parte eu não vou editar, não. Vou deixar gravadinha. Ontem, aqui na Praia do Saco, eu me senti um ET. Eu fui passear à noitinha, tipo 7 horas da noite, mais ou menos, com o meu cachorro. E a praia estava lotada de gente na calçada, nas 2 vias da rua aqui da Praia do Saco. O pessoal andando para lá, andando para cá. Eu andei a rua toda com o meu cachorro. A minha sorte é que o meu cachorro, porque ele é um pouquinho... Não é muito pequeno, né? Então o pessoal não cola muito. Então eu tinha um espaçamento de 2 metros. Mas
eu só vi uma pessoa de máscara. Eu acho que eu passei por mais de 500 pessoas e só tinha eu e mais uma senhora que eu vi lá do outro lado da rua, uma senhorinha já de bastante idade de máscara. O resto, todo mundo sem máscara, mas todo mundo mesmo, idoso, criança. Aqui tá a mesma coisa, Marco. Aqui tá a mesma coisa. É multidão. Ô, Eunapio, faz um favorzinho, meu querido, você está ouvindo? Tô, pode falar. Repete a última fala sua. Pode falar. Repete a sua última Eu falei fala que sobre a seleção natural. tudo isso é seleção natural. Só vai ficar no mundo quem respeitar as leis de Deus, divino, não tem como. Ninguém é um desses que não usa máscara, não respeita, meu querido. Perfeito. Não respeita. Exatamente. Vamos passar para a prece final, gente. Desculpe a aceleração, porque na hora que edito o vídeo quadriplica de tamanho. Depois a gente volta ao assunto. Quem pode fazer a prece? Mas você, Raquel. Se eu cair, vocês continuem em pensamento. Nós queremos nesse... Que eu faça? Pode, ótimo. Posso? Pode. Senhor Deus, Pai misericórdia, Jesus, muito mais que mestre na vida de todos nós que tanto necessitamos desse momento tão difícil. A minha imensa gratidão por estar aqui nesse momento, com esse grupo, estudando. Peço ao Senhor, Deus, ao Senhor Mestre Jesus, todos os benfeitores que estão conosco, que abençoe esse grupo, que abençoe a todos nós que aqui estamos, tentando aprender mais um pouquinho, trocando ideias, conhecimento, para que possamos evoluir. E eu já me sinto evoluindo muito, muito agradeço. Graças a Deus, abençoe a todos os participantes, aqueles que estão nesse momento, que não estão, os que chegarão, os que já se foram, que podem voltar a qualquer momento. Abençoe a todos nós, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus.